E o tema que o pastor passou foi vida gerando vida. E num papelzinho que ele mandou, num folheto, ele escreveu uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala assim: a vida de Deus ressignifica a existência, produzindo mudanças na dimensão pessoal, social e espiritual. É vida gerando vida, transformação e vida gerando vida. E pensando nisto, veio o texto para nós falarmos um pouquinho sobre isto. Vai ser em João, capítulo 4. Ali é um exemplo lindo de vida gerando vida. Nosso Senhor Jesus Cristo está no seu ministério, e isso está narrado nesse evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler no versículo capítulo 4, João, capítulo 4. Fala assim: os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. João capítulo 4, agora nós vamos ler o próximo versículo. Fala assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez para a Galileia. Então, nós temos Israel, pensa no país Israel, a parte de cima era a Galileia, onde foi o quartel-general dele, onde ficava a casa de Pedro e tudo mais. Tem a parte do meio, que é a Samaria, e a parte de baixo, que era Judeia. Jerusalém ficava na Judeia, e Jesus Cristo, então, sai da Judeia, quando tem essa confusão, quando começa a perseguição, e ele vai voltar para o quartel-general dele, que é a Galileia. E esse trecho, esse próximo versículo, fala algo interessante. Era-lhe necessário passar por Samaria. E não faz muito sentido esse versículo, porque os samaritanos e os judeus tinham uma rixa de muito tempo. Uma rixa que tinha durado centenas de anos. É uma rixa que começou em 722 a.C. O rei assírio tomou Israel, sitiou por 3 dias e levou todos os judeus que estavam ali para a Síria. E esse rei assírio que fez isto, ele tinha um jeito diferente de conquistar. Ele pegava e misturava as pessoas. Então, ele levou essas pessoas, os judeus, para a Síria. Ficaram lá durante muitos anos e só ficaram algumas pessoas ali em Israel. E essas pessoas eram as pessoas necessitadas. Então, o hebreu, o judeu, não reconhecia os samaritanos como judeus, porque era um povo misturado, era um povo que tinha perdido o sangue azul, como a gente diz, não era puro. Então, eles se evitavam muito. Quando Jesus fala era necessário passar, não era uma questão de necessidade física. O Senhor Jesus entendia que tinha uma necessidade ali em Samaria. Aí, no próximo versículo, fala assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nosso Deus encarnado, Jesus de Nazaré, está cansado. Eu acho isso tão lindo. O Deus encarnado, Jesus de Nazaré, se cansa. E como ele está cansado, ele fica pertinho desse poço. E isso é uma coisa muito... Jesus está fazendo aqui uma coisa muito inusitada. Porque, primeiro, judeu não passa por Samaria. E acontece uma coisa mais inusitada. Vamos seguir o versículo, veja o que diz. Ele está ali por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.
Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus está fazendo algo inusitado. Um judeu não fala com um samaritano, e muito menos com uma mulher. Não fala com os samaritanos e muito menos com uma mulher. Falar com uma mulher, até hoje, algumas culturas, na verdade, até mesmo em Israel, o homem anda na frente, a mulher atrás, mesmo que a esposa, ele não dirige a palavra a ela. Jesus está fazendo algo muito estranho. Primeiro, ele vai para um lugar onde tem um povo misturado. Depois, ele conversa com uma mulher. E é interessante que ele faz isto sem os discípulos. Os discípulos não estão ali. Ele está sozinho com uma mulher. Consegue imaginar todas essas questões? E o texto prossegue. Dê-me um pouco de água. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Tinha uma questão também. Os judeus não podiam comer, não podiam tocar em algo que o samaritano tocasse. Quando Jesus fala, me dá de beber, significa que ele vai beber daquela botijinha que ela tem. Isto é contra a lei. Isso era contra os princípios dos judeus. Aí ela fala assim: como o Senhor, que é judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Jesus Cristo está rompendo várias barreiras. Primeiro, ele rompe uma barreira geográfica. Ele vai para um lugar onde as pessoas não iam. Depois, ele rompe uma barreira machista. Certo? Ele conversa com a mulher. E nós estamos vendo aqui ele rompendo várias barreiras para que vida gerasse vida. E ele oferece para ela uma água que essa mulher, ela está tentando entender do que se trata isto. E aí, no próximo versículo, veja só o que acontece. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de falar é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui nós temos um fato muito lindo nesse contato de Jesus com essa mulher. Jesus traz um ponto, e muitos de nós pensamos na mulher samaritana como mulher adúltera, e não necessariamente. Tinha a lei
que, como era uma cultura machista, por qualquer razão, o homem podia divorciar-se da mulher. Pode ser uma mulher que foi rejeitada por 4 homens. Pode ser uma mulher que foi rejeitada por 4 homens. Ou uma mulher, tem a lei do levirato também, que quando o marido morre, o irmão tem que casar com ela. Então, nós não sabemos exatamente aqui, mas seja lá o que for, quando Jesus toca num ponto, tem muita dor ali. Quando Jesus fala, você vai, traz o seu marido, tem muita dor ali, e ela muda de assunto. Consegue perceber? Ela muda de assunto. E sabe o que Jesus faz? Para que vida gere vida, Jesus entende a dor dessa mulher e não fica trazendo aquele ponto. Aí, Jesus Cristo, a mulher traz uma outra questão. Olha, vocês judeus, vocês adoram lá no templo lindo de Jerusalém. Nós, samaritanos, nós não adoramos nesse templo lindo, nós adoramos aqui nesse monte. Então, onde que é o lugar para adorar? Próximo versículo, veja o que Jesus disse. Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos e queridas, aqui, nesse ponto, tem algo tremendo. Porque o templo de Jerusalém era a mesquita, vamos dizer assim. Quando Jesus fala, não tem a ver com o local. Se algum doutor da lei estivesse ali, ia pedir que Jesus fosse crucificado ali naquele momento. Porque Jesus não faz do templo de Jerusalém o centro da adoração. Jesus muda e fala, é no teu coração. Agora, queridos e queridas, pensa bem. Ele está falando com uma mulher, sozinho, uma mulher de uma cultura diferente, uma mulher que teve vários companheiros, e Jesus se declara a ela. Ele oferece essa vida que gera vida. Jesus quebra várias barreiras aqui. Para que a vida gere vida, muitas barreiras nossas precisam ser quebradas. Enquanto nós achamos que temos as respostas, enquanto a gente acha que a gente está no lugar certo e ignora o outro, vida não gera vida. Esse exemplo de Jesus de Nazaré, se permitindo falar em um lugar diferente, com uma mulher, sozinho, ele não enfia o dedo na dor dessa mulher, ele a respeita. E aí, quando ela entra na questão teológica, porque é uma mulher esperta, viu? Ela é uma mulher muito inteligente. Quando ela entra na questão teológica, Jesus também não fica batendo boca com ela. Não tem que ser lá em Jerusalém. Jesus não bate boca com quem Ele quer gerar vida. Nós deixamos de ganhar muitas pessoas para Jesus, porque a gente fica batendo boca. Nós queremos ganhar a discussão e nós perdemos a pessoa. Nós queremos ganhar o argumento e nós perdemos a pessoa. Para que vida gere vida, eu preciso ser humilde. Escutar é o maior presente que nós podemos dar para alguém. E escutar é a coisa mais difícil que existe, queridos. Nós ouvimos, mas nós não escutamos. Ouvir é algo muito difícil,
Porque para que eu ouça, eu tenho que deixar as minhas verdades de lado. Porque se eu ouço você com as minhas verdades, eu não te ouço. Eu estou ouvindo a mim mesmo. Ouvir é o maior presente que a gente pode dar para alguém. Só ouve quem ama. Quem diz que ama e não ouve, não ama. Jesus Cristo ouviu essa mulher. Para que vida gere vida, eu preciso ouvir. Ouvir sem julgamento. Ouvir de um jeito puro. Escutar a outra pessoa. Aí, veja só o que acontece. Nós estamos no versículo 25. Versículo 24. Vamos ver 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Vamos ler esse versículo juntos? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. De novo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Queridos e queridas, me deixa arrepiada. Porque Jesus, ele dificilmente se declarou como Messias para qualquer pessoa. No próximo capítulo, no capítulo anterior, chega um homem muito inteligente, conhecido da lei, que é Nicodemos, e tem uma conversa com Jesus, e Jesus não se declara como Messias. Fala que tem que nascer de novo, mas para essa mulher, não puramente judia, que teve 5 relacionamentos, que não podia nem comer, ele nem podia tocar no que essa mulher tocava, porque ela era impura. Jesus fala: eu sou o Messias, vida gerando vida. Para que vida gere vida, essas barreiras precisam ser rompidas. Barreiras precisam ser rompidas para que vidas geram vidas. É necessário. Enquanto barreiras não são rompidas, vida não gera vida. Aí, olha só o que acontece nos próximos versículos. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a ceifa. Queridos e queridas, essa mulher, ela sai de onde ela está, ela vai correndo para a cidade e fala: eu acho que é o Messias. Eu acho que é o Messias. E é tão precioso que Jesus faz tudo isso longe dos seus discípulos. Que provavelmente os discípulos não aceitariam que Jesus fizesse o que ele estava fazendo. Conversar com a mulher, sozinho. Para que haja vida,
gerando vida. É necessário a quebra dessas barreiras. Jesus quebrou aqui. Ele quebrou aqui o preconceito étnico. Ele quebrou o preconceito machista. Ele quebrou aqui o preconceito religioso. E ele quebrou aqui um preconceito moral. Ele escutou essa mulher. E ele falou o que era necessário. Para que vida de Deus ressignifique a minha existência e produza mudança na dimensão social, pessoal e espiritual, eu preciso escolher passar por Samaria. Eu preciso escolher passar por Samaria. Talvez a tua Samaria seja a casa de um familiar seu. Talvez a tua Samaria seja a casa de um vizinho seu. Talvez a tua Samaria seja... Imagina aí qual é a sua Samaria que você tem que passar. Qual é a tua Samaria que você tenta não passar? Porque é um povo diferente, que fala diferente. É um povo que pensa diferente. A tua Samaria é um partido político? Se acerte, meu irmão. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Você não precisa votar no que ele vota, mas precisa respeitá-lo. Amém? Você não precisa votar no que ele vota, mas escute a pessoa. Se for muito chata, sai, depois volta. Entendeu? Qual é a tua Samaria, querido? Querida, qual é a Samaria que você precisa passar? Você também precisa... Essa questão do machismo é forte, queridos. É forte, queridos e queridas. Eu acho que nós podemos ser sábios, sim. Existem lugares que existem pessoas com quem a gente conversa, existem pessoas que nós conversamos com alguém, mas olhar para o outro com dignidade é de grande importância. E, queridos, para que vida gere vida, não podemos ter preconceito religioso. Jesus de Nazaré falou, olha, não é na Judéia, no templo de Salomão, e nem é no monte Gerizim, é no teu coração. Para que vida gere vida, eu não posso ficar brigando com certas coisas que não são centrais na palavra de Deus. Pré-milenialismo, pós-milenialismo, pré-tribulacionismo, Gente, vamos pensar em Jesus de Nazaré, nascido de mulher, que nos deu a vida eterna. Brigas teológicas impedem que vidas gerem vidas. Detalhes teológicos. E a questão moral. Nos celebrando, as pessoas que vêm com questões, certas questões, elas conhecem o Evangelho de Cristo mais rápido do que muitos de nós religiosos. Muitas pessoas religiosas têm a tendência de não gerar vida, porque a gente se acha. Nós achamos que nós já temos a resposta, nós achamos que é do nosso jeito, e nós deixamos gerar vida. Nessa manhã, o desafio que eu trago para cada um de nós, inclusive para mim mesmo, é que Deus nos ajude a sermos canal de bênção, que nossa vida gere vida, quebrando nossos preconceitos étnicos, nossos preconceitos raciais, o nosso racismo estrutural que está dentro de nós. Está dentro de nós, é só a graça de Deus quebrar esses preconceitos. E esses preconceitos são quebrados através da cruz de Jesus Cristo. Através da cruz de Jesus Cristo e através do relacionamento. Não tem coisa mais linda do que a igreja de Deus, queridos. A igreja de Jesus Cristo tem todas as cores de cutis, tem todas as profissões, tem todos os níveis socioeconômicos. É a igreja, não é um clube. Não é um clube, é a igreja de Cristo. E nesse lugar a cura, amém? Na igreja de Cristo a cura. Porque tem esse pluralismo de pessoas diferentes, de ideias diferentes. E juntos, entendendo que Jesus Cristo é o centro, que a palavra dele é o centro,
nós podemos ter essa vida que gere vida. A minha oração para essa igreja, que eu amo tanto, é que cada um de nós possa olhar para Cristo, aquele que nos faz sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, aquele que nos faz sair do nosso centro, irmos para um outro centro, aquele que nos faz olhar Jesus e não questões pequenas, para a honra e glória dele. Amém.